Meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Inovadora, Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Meus irmãos, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo, sistemático da Palavra de Deus, só lembrando os irmãos que nós estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus, e utilizamos a revista da Escola Bíblica Dominical como um roteiro para o nosso estudo. A revista da Escola Bíblica é somente um roteiro, não substitui a Palavra de Deus, tá bom? Nós temos 3 objetivos hoje, que é constatar os sacrifícios levíticos com o sacrifício definitivo de Cristo, fazer esse paralelo, essa comparação do sacrifício levítico e o sacrifício de Cristo. O segundo objetivo é encorajar a confiança no poder deste sacrifício para nos aproximar de Deus. Então, o professor tem aí esse objetivo, de encorajar o seu aluno a confiar nesse poder, a confiar nesse acesso que Cristo nos deu através do seu sacrifício, da sua morte, e a sua ressurreição. Então, encoraje o seu aluno para que tenha essa confiança nesse sacrifício. E o terceiro objetivo é estimular os alunos a permanecerem na fé e na comunhão. Então, está aí 3 objetivos para você, professor, no decorrer da lição, você alcançar aí, então, com seus alunos. Glória a Deus. Meus irmãos, você pode estar nos ajudando compartilhando essa live, você pode estar nos ajudando deixando o seu like, o seu comentário, e na medida do possível nós estaremos aí respondendo o comentário de todos os nossos irmãos que estão conosco, tá bom? Se você é coordenador, professor, ao colocar ali a sua mensagem, coloque de onde você é, quem é o seu pastor, qual é a sua igreja, para nós conhecê-lo melhor e nós estarmos aí conectados através desse veículo de comunicação, este canal, onde Deus tem nos proporcionado essa oportunidade. Vamos lá, meus irmãos, a lição de número 10 desse trimestre que nós estamos estudando, a lição de número 7, melhor dizendo. Nós vamos agora estar estudando o capítulo de número 10, A cada lição nós estudamos um capítulo, a cada lição a gente vai avançando no estudo aí do livro de Hebreus, a epístola, a carta aos Hebreus, e nós então já estudamos o capítulo 1 ao capítulo 9 e hoje nós vamos ver o capítulo de número 10. Nos diz o assunto da lição: agora temos livre acesso a Deus. Então o assunto da lição já chega aí com esse ultimato, Agora sim, nessa nova aliança, com esse novo sacerdote, esse sumo sacerdote perfeito, esse sacrifício perfeito, agora sim nós temos livre acesso a Deus, tá bom? Texto áureo encontra-se em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Nossa verdade prática: o véu foi rasgado por mãos invisíveis, de cima para baixo, indicando que a salvação vem de Deus e que todos podem ter acesso a ela. Glória seja dada ao nome do Senhor, não é? A mão de Deus foi que rasgou lá o véu. Quando Cristo morre, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Ali é a mão de Deus selando, indicando e selando a salvação para todos os homens, a salvação que está disponível para todos os homens, para todos os povos, para todas as nações. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, meus irmãos, nossa introdução. O autor, ele convida os leitores a se aproximarem de Deus com ousadia. Ele diz: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Então o autor já nos convida a entrarmos no Santo dos Santos, que antes, como nós já vimos em lições anteriores, nós não tínhamos acesso, as pessoas não tinham acesso, somente os sacerdotes tinham esse acesso, e o sumo sacerdote tinha esse acesso direto com Deus, representando assim um povo. Mas agora o autor aos Hebreus, ele nos convida a nós entrarmos na presença
presença, né, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, com confiança, né, com firmeza, com segurança. Não uma segurança nossa, não uma firmeza nossa, né? Mas nesse sacerdote que nos garante esse livre acesso. Glória a Deus. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre o sacrifício eficaz em Jesus. Glória a Deus. Nós já temos estudado e falado muito sobre o sacrifício perfeito, né, que foi Jesus. Ele foi tanto a oferta, né, tanto o sacrifício como o sacerdote. Então nós vamos mais uma vez aqui estar ratificando essa eficácia do sacrifício. No primeiro ponto nós vamos estar vendo aí a eficácia, né, o sacrifício eficaz de Jesus. Olha, Hebreus capítulo 10, o versículo 1, nós lemos o seguinte, não diz assim, Hebreus 10, 1: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca mais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, meus irmãos, para os leitores de origem judaica, que consideravam a lei de Deus como sua possessão mais preciosa, né? Então, os hebreus ali da antiga aliança, né, que estavam debaixo dessa lei, eles tinham a lei como sua possessão, como algo precioso que eles receberam de Deus. Então, não tinha nada mais ali importante do que a lei, era a possessão deles, né? Era aquilo que eles acreditavam, que eles tinham. Porém, se a lei era uma preciosa possessão, seria difícil imaginar que as coisas mais desejáveis do que ela estariam reservadas para eles. Então eles tinham, né, essa convicção de que a lei era a sua possessão. Então ficava difícil ali eles acreditarem em algo mais superior, em algo mais excelente. Porém, o autor aos Hebreus, ele vem falar para eles que essa preciosa possessão, né, ela não era perfeita, ela não era eficaz. E ele chega agora apresentando aos irmãos, né, algo mais precioso, algo mais eficaz, que era quem? Cristo e sua redenção, o seu sacrifício redentor. Então, a sua obra redentora, o autor aos Hebreus está colocando aqui para os irmãos que era muito mais importante do que a lei que eles tinham como sua preciosa possessão. Ele revela ali para os irmãos que a lei era uma sombra dos bens vindouros, né? A lei era uma sombra daquilo que iria acontecer no futuro, ou seja, todo sistema sacrificial era um tipo ou uma imagem da obra que Cristo realizaria na cruz. Então o autor vem revelar isso para eles. Era um sistema transitório e, portanto, não poderia realizar coisa alguma de caráter permanente. É isso que o autor vem falar para os irmãos. Olha, essa obra que vocês têm, nessa possessão preciosa, ela é transitória, ela em si não pode operar com eficácia coisa alguma. E ela é só uma sombra do que Cristo iria realizar na cruz do Calvário, né? Com a sua morte, com a sua obra redentora. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, isso nós podemos aqui então já começar nesse primeiro ponto acerca do sacrifício transitório. Ele era passageiro, ele era transitório, não é? Até que chegasse, né, o sacrifício perfeito, o sacrifício eficaz, que era quem? Cristo. Essa é a maior possessão do povo de Deus, que é Cristo e sua obra redentora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não transitória, mas permanente, como nós vamos ver no segundo item do nosso primeiro ponto. Ainda falando sobre o sacrifício eficaz em Jesus. Então nós temos o segundo item, que é Jesus, o sacrifício definitivo. Olha, Hebreus 10, 9 nos diz assim: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade.
remove o primeiro para estabelecer o segundo, né? Então o autor aos Hebreus, ele está falando justamente aqui, antiga aliança e nova aliança, não é? Removeu o primeiro, estabelecendo o segundo, como nós já vimos que é o sacrifício de Cristo, que é o sumo sacerdote e ao mesmo tempo ele é o sacrifício, né? Então ele entra no Santo dos Santos como sumo sacerdote, como sendo ele mesmo o sacrifício e a oferta pelo pecado do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Cristo veio ao mundo para fazer a vontade de Deus. Ao fazer essa vontade, Cristo ofereceu o seu corpo como sacrifício. Cumpriu todos os requisitos do sacerdócio araônico e, por fim, pôs um fim no sacrifício levítico. Ele removeu o primeiro sistema sacrificial, baseado na antiga aliança, para estabelecer o segundo sacrifício, cumprindo de uma vez por todas através do sangue da nova aliança. A sucessão de sacerdotes que serviam em turnos parecia ser interminável. Além do mais, os sacrifícios oferecidos pelo sacerdote levítico eram incapazes de livrar o homem do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Então aí nós vemos, meus irmãos, queridos professores, coordenadores e alunos, né, que nos acompanham também, nós vemos aqui nesse segundo ponto que Jesus é o sacrifício definitivo, porque apesar de Deus ter estabelecido ali a primeira aliança, toda aquela ordenança, né, a escolha da oferta, o sacrifício, a intercessão pelo povo, a expiação, o sacerdote entrando uma vez por ano, mas olha, e tudo isso daqui, ele era temporário, ele não era eficaz, não podia tirar o pecado do povo, não tinha como. Então isso está marcado, né, na sucessão de vezes que os sacerdotes iam fazendo, iam obedecendo, iam sacrificando, porque aquele sacrifício de animais, de bode, de carneiro, não tirava o pecado do povo, não havia essa eficácia, ele somente cobria. Então, olha, a repetição dos sacrifícios, né, que na antiga aliança fazia, o ano todo o tabernáculo estava lá e as pessoas oferecendo sacrifício, né? O ano todo, sacrifícios e mais sacrifícios, dia após dia, o povo estava lá oferecendo sacrifício. E uma vez no ano, o que acontecia? O sacerdote oferecia o sacrifício por ele, pela sua família e pelo pecado do povo. Esse sistema, né, a repetição dos sacrifícios dia após dia, né, o dia da expiação, ano após anos, mostrava a deficiência do sistema como um todo. Por que tinha sempre que estar fazendo esses sacrifícios? Por que sempre tinha que estar repetindo esses sacrifícios? Porque ele tinha um tempo, ele era ineficaz, ele era temporário. Então todo dia tinha que ter sacrifício, todo ano tinha que ter o sacrifício da expiação. E isso daqui está demonstrando isso, está demonstrando essa deficiência, né? Essa ineficácia. Porque Deus estabeleceu algo que não adiantou, que não funcionava? Não é isso. Funcionou até aquilo que Deus havia projetado, que era o quê? Um tempo determinado até que Cristo se manifestasse. Então não podemos dizer que aquele ritual, sacrifício, ele foi ineficaz. Não, ele cumpriu aquilo que Deus havia determinado, até que Cristo, o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito, ele se manifesta. Então o que é importante a gente entender daqui é que aquele sacrifício, ele tinha essa limitação, ele não perdoava o pecado, ele não tirava o pecado do povo, dos seus ofertantes, do povo de Deus, ele encobria. Quando o animal era sacrificado, o sangue daquele animal encobria o pecado do povo, mas não livrava do julgamento. Olha, isso é interessante, nós atentarmos, ele não livrava o povo do julgamento de Deus, ele era temporário, ele encobria o pecado. Então olha só, nós já vimos que a repetição desse sacrifício demonstrava, não, essa ineficácia ou essa temporalidade,
né, até que Cristo se manifestasse. E também, se nós lermos no Salmo 40, você pode ler depois, Salmo 40, o versículo 6 a 8, nos diz lá, o salmista nos revela essa ineficácia dos sacrifícios e holocausto, né? E aí nós percebemos que o salmista passa a falar sobre Cristo, o sacrifício perfeito, que removeu o primeiro para estabelecer o segundo. Então, se você abrir a sua Bíblia lá em Salmo, você vai ler, né, que o salmista falando que Deus, ele não se compraz em sacrifício, em holocausto, né? E aí entra no cenário quem? A pessoa de Cristo. Cristo entra nesse cenário. Cristo, ele vai entrar agora nesse cenário para demonstrar a saída, não é, do antigo para a entrada do novo sacrifício. Então observe só, esse segundo ponto, o que é importante nós destacarmos aqui nesse segundo ponto. Primeiro, a temporalidade do sacrifício, não é? Que em certo ponto ele era ineficaz, porque ele só estava cumprindo aquilo que Deus havia estabelecido, ele encobria. Então, não é que não tenha servido, ele serviu o propósito que Deus estabeleceu, até que Cristo então se manifesta, trazendo o sacrifício perfeito, definitivo, aonde uma vez apresentado não precisaria mais continuar aqueles rituais de sacrifício de animais, tá bom? Porque ele realmente deu perdão, que é o que nós vamos ver aqui no terceiro item da nossa lição. Olha só, terceiro item, perdão e santificação. E aí nós estamos vendo aí na Bíblia o versículo de número 10, o versículo de número 17 do capítulo 10. Olha, acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então veja só, todo crente recebe esse benefício do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Seus pecados são perdoados, sua consciência é purificada e ele passa a ter paz com Deus e essa certeza da salvação, que é o dom da vida, o dom eterno da vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aí no terceiro item, não é? E a gente aprende aqui nesse terceiro item realmente que esse sacrifício de Cristo, ele traz o perdão, ele não encobre a culpa do pecador, ele realmente tira o pecado, ele perdoa. Aquilo que João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele realmente tira o pecado. Então ele dá aí, né, perdão e santificação. Bendito seja o nome do Senhor. Nós também devemos perdoar e viver pelo princípio de que pecado perdoado é pecado esquecido. E aí a gente tem essa recomendação de Deus, não é? De seguir esse exemplo de Cristo, que nos perdoou, que realmente tirou o pecado, trazendo, né, o perdão e a santificação, e aí nos recomenda que a nós agirmos da mesma forma. Eu e você precisamos, uma vez que recebemos o perdão, fomos perdoados, nós precisamos perdoar as pessoas, nós precisamos seguir esse exemplo. É aquilo que diz na palavra de Deus, não é? Na oração do Pai Nosso: perdoa-nos assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Você tem perdoado? Você tem perdoado seus ofensores? Vocês têm perdoado aqueles que lhe perseguem, que lhe maltratam? Não é? Isso é uma prática da vida cristã que nós precisamos observar. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, se na antiga aliança o sangue dos animais somente cobriam os pecados e adiava o julgamento, né? Porque não perdoava, ele adiava esse julgamento, o sangue do animal só cobria, né, o pecado do ser humano, o pecado do homem. Podemos ter certeza, nós temos certeza que na nova aliança o nosso pecado é definitivamente perdoado, né? Nós temos que ter essa certeza que o nosso pecado foi perdoado. Você tem certeza de que você já foi perdoado? Você tem certeza de que realmente o sangue de Jesus já perdoou você? Se você não tem,
né, se alguém que você conhece, alguém que está nos acompanhando não tem essa certeza, como nós podemos ter essa certeza? É muito simples, pelo testemunho do Espírito Santo, baseado na obra do Filho de Deus. É o Espírito Santo que testifica no nosso espírito e nos dá essa certeza de que nós fomos perdoados, de que o sangue de Jesus nos purificou e nos perdoou de todo pecado e de toda injustiça. E isso é dado por meio das Escrituras, está lá em Jeremias 31, 33 ao 34, né, que diz que dos nossos pecados, né, Deus já perdoou os nossos pecados e não se lembra mais, Ele apagou os nossos pecados, Ele tirou todos os nossos pecados, porque o sacrifício de Jesus é um sacrifício eficaz, Ele não cobre, Ele tira, Ele perdoa o pecado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui nós finalizamos esse primeiro ponto, não é, da nossa lição, que é o sacrifício eficaz de Cristo Jesus. Glória a Deus. E para nós entendermos um pouquinho sobre a eficácia deste sacrifício, a eficácia do sacrifício de Jesus, para nós entendermos melhor, eu quero fazer aqui um paralelo, né, uma comparação, para nós entendermos da fatura do cartão de crédito. Todo cartão de crédito, você que tem um cartão de crédito, às vezes, né, a pessoa adquire uma dívida no seu cartão, na sua fatura, e o que acontece? Eu quero exemplificar isso, trazendo essa comparação do Antigo Testamento, né, da Antiga Aliança para a Nova Aliança. Aí digamos que o cartão de crédito é o pecado, né? Nós estamos aí na Antiga Aliança com o cartão de crédito estourado, uma dívida muito alta, e todo mês, quando chega a fatura, nós não podemos pagar. Aí geralmente o que a pessoa faz? Não paga os juros, né? Vai pagando os juros, e aí todo mês ele paga aqueles juros, mas a dívida não é perdoada, não é? Ela é adiada nessa cobrança. Quando é no outro mês, não, está muito alto, não dá para eu pagar. O que faz? Paga somente lá o juro, né? E deixa aí essa dívida aumentar. Assim éramos nós na Antiga Aliança. Nós tínhamos um débito, nós tínhamos uma dívida que nós não poderíamos pagar. E aí todo mês, ou todo dia, ou todo ano, quando os sacerdotes ofereciam os sacrifícios, o que acontecia? A dívida não era pagada. Era só coberto com o sangue dos animais, ou seja, a dívida ia sendo lançado para frente, a gente ia pagando ali o juro, né, digamos assim, com dessa culpa, desse pecado. Só que aí veio a nova aliança, e a nossa dívida continuava alta, nós não poderíamos pagar, mas aí o que aconteceu? Cristo veio e não pagou os juros, Ele pagou a fatura completa, ou seja, perdoou os nossos pecados. Agora, a força do pecado foi quebrada, a lei do pecado foi quebrada, aquele débito que era contra nós foi rasgado lá na cruz, né? Essa dívida nós não devemos mais, Cristo já pagou, bendito seja o nome do Senhor. Não sei se os irmãos conseguem aí entender esse meu pensamento, tá bom? Então vamos lá para o segundo ponto da nossa lição: livre acesso a Deus. Está, né, na Bíblia, no capítulo 10, o versículo 19. Então a gente vai passar agora para o capítulo 10, o versículo 19, o nosso segundo ponto da lição. Vamos lá, meus irmãos, olha, segundo ponto, livre acesso a Deus, Hebreus 10, 19 ao 25. Aí o versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha só, nós somos até mesmo encorajados a nos chegarmos à presença de Deus com confiança, não é? Com ousadia. Só se tem uma ousadia quando se tem confiança em alguém ou em alguma coisa. E nossa ousadia, conforme descreve o autor sagrado, advém do sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então, aqui, olha, é maravilhoso. Isso daqui é lindo, é maravilhoso. Por quê?
Imagine só, você está vivendo no período ali da antiga aliança, você não podia chegar diante de Deus, você não tinha esse acesso, não é? Você poderia até perecer, até morrer, você não podia chegar no santuário, ali no lugar santo dos santos, porque você seria fulminado. Você lembra, né, daqueles homens, não lembro agora, não estou bem lembrado agora a passagem, daqueles homens que quando a arca havia sido levada, não é? E eles chegam com a arca, e aí é um grupo de homens ali de Israel, eles tentam, não é, se aproximar da arca. Aí eles, que acontece? Eles abrem ali a arca e olham para dentro da arca, eles se aproximam, né? Eles tentam ter esse acesso, só que o juízo de Deus veio sobre eles e eles morreram. Uma quantidade muito grande ali do povo de Israel, eles pereceram porque não tinham esse acesso. Quem representava o povo eram os sacerdotes, eles que iam diante de Deus. O sumo sacerdote ia no lugar santo onde estava a arca da aliança, e ali ele sacrificava por ele, né, pela sua vida, pela sua família, e depois pelo povo. Então não tinham acesso. E o povo, nesse contexto, eles sabiam disso, que eles não poderiam se aproximar, que a arca era a presença de Deus ali no meio deles, mas eles não tinham esse acesso. Só que agora, o comentarista, né, o autor aos Hebreus, ele está dizendo: olha, irmãos, vocês podem agora se chegar com intrepidez, com ousadia, diante dos santos. Por quê? Essa confiança, o autor está colocando que não vem de nós. Essa intrepidez não é pelos nossos méritos, mas é pelo mérito de Cristo, não é? É pelo sangue de Jesus que nós nos achegamos, nós temos esse livre acesso a Deus. Então hoje, aonde nós estivermos, nós podemos ali então dobrar o nosso joelho, falar com Deus, ou dobrar o joelho e orar. Você já está conectado com Deus. Ou você não precisa nem dobrar o joelho, você pode ir para o trabalho, olha só, e está tendo acesso à presença de Deus. Você pode ir para a faculdade e está tendo acesso à presença de Deus. Você pode estar trabalhando, fazer as suas atividades domésticas, você, mãe, que cuida da família, você está fazendo as suas atividades domésticas, e olha aí, você tem acesso a Deus diante do Pai, e você tem que chegar com coragem, você tem que chegar com alegria, com intrepidez, com segurança, não no nosso mérito, mas no mérito de Cristo, através do sangue de Jesus. A mão de Deus rasga o véu. Quando Cristo morre, né, quando o Senhor morre, ele fala lá na cruz: Pai, tudo está consumado, ou seja, tudo está cumprido. Ele terminou essa obra, e a mão de Deus rasga o véu ali do templo, de alto a baixo, nos dando esse acesso à presença de Deus, através do sangue de Jesus. Glória seja dado ao nome do Senhor nosso Deus, tá bom? Então encoraje o seu aluno, encoraje a sua classe, encoraje a sua igreja, para chegar na presença de Deus com intrepidez, com ousadia, com coração cheio de Deus, porque Cristo já nos deu livre acesso. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda falando, né, do livre acesso a Deus, nós temos que chegar com essa alegria, com essa segurança, porque Cristo nos deu esse acesso. Também nós precisamos ver aqui, olha, no capítulo 10, versículo 19, é o segundo item da nossa lição: Santo dos Santos. Aí nos diz assim o versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar no santuário interior uma vez por ano como representante do povo. Olha só, a antiga aliança, não é? Uma vez por ano, o sacerdote recebia a oferta, o sacrifício, e ele entrava, né? Nós vimos na lição anterior que o tabernáculo ele era dividido ali em três partes básicas: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos.
Então as pessoas entravam, ficavam ali no pátio, os sacerdotes entravam ali no lugar santo, e no Santo dos Santos somente o sumo sacerdote podia entrar para oferecer sacrifício pelo povo. Só que hoje, esse santo lugar, Santo dos Santos, por Cristo, nós temos acesso. Na nova aliança, nós temos livre acesso a Deus, porque Jesus derramou seu sangue por nossos pecados, uma vez por todas. Então, olha só, Jesus, ele rompe essa barreira, não é? Ele quebra essa barreira que havia entre o homem e Deus. Agora, todos nós somos sacerdotes, porque a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos reis e sacerdotes. Cristo nos fez reis e sacerdotes. Então, logo, se eu sou sacerdote, o que vai acontecer? Eu tenho esse livre acesso. Cristo, através do seu sangue, me deu esse livre acesso. E com um benefício ainda muito maior, que é uma vez por toda. Porque Cristo, ele foi tanto sacerdote quanto a oferta. Ele cumpriu todos os requisitos da lei. Era perfeito, sem mancha, sem mácula, né? E ele entra ali no Santo dos Santos, oferece a si mesmo, oferece o seu corpo como oferta uma vez por todas. Não precisa mais de sacrifício, né? Os sacerdotes que sacrificavam, que estavam ali, eles morriam e a sua ordem continuava. Os seus descendentes continuavam sacrificando dia após dia, ano após ano. Cristo não é da ordem de Arão, né? Não é da ordem de Levi. Cristo é da ordem de Melquisedeque, que é o sacrifício perfeito. Ele entra no Santo dos Santos uma vez por toda, oferece ali o sacrifício perfeito e está diante de Deus intercedendo por nós. Enquanto os sacerdotes ofereciam aqui e intercediam na terra, Cristo está à direita de Deus, intercede por nós. Ainda hoje ele está nessa função, nessa atividade. Louvado seja o nome do Senhor. E nos deu esse livre acesso. E hoje nós podemos, através do sangue de Jesus, entrar no Santo dos Santos. Bendito seja o nome do Senhor. E aí a gente finaliza esse segundo ponto, né? Desse livre acesso a Deus, esse ponto, vendo o terceiro tópico, que está em Hebreus 10, 19. Nós continuamos, né? A gente viu que através do sangue de Jesus, a gente entra na presença de Deus, tendo livre acesso com intrepidez. A gente viu que através do sangue de Jesus, não mais vai ficar no pátio, né? Não mais vai ficar aquém, porque agora ele nos deu livre acesso e eu posso ir direto ao Santo dos Santos. Eu posso chegar direto, esse acesso diretamente com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, eu me lembrei agora de uma irmã que eu visitei e ela começou a falar para mim que ela tinha Wi-Fi, né? O Wi-Fi dela não caía, o Wi-Fi era muito bom, e eu fiquei pensando ali, nossa, uma irmã idosa, não é? E conectada, falando de internet, de Wi-Fi. E aí, no meio da visita, nós conversando, a irmã fala assim: o senhor quer conhecer o meu Wi-Fi? Você quer ver onde é que a minha conexão não cai? E eu fiquei ali curioso, né? E eu disse, quero. E ela me trouxe assim no cantinho, né, próximo de um quarto, e aí ela dobrou o joelho ali e disse: olha, esse daqui é meu Wi-Fi, eu tenho acesso direto com Deus, e a conexão não cai. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E eu fiquei muito alegre, porque Jesus, ele dá esse acesso, e realmente é uma conexão, né? É um Wi-Fi do céu, e essa conexão não cai. E eu vi isso na vida daquela irmã, e todos nós também temos esse acesso através do sangue de Jesus, que é o terceiro item. Olha, versículo 19, não é? Pelo sangue de Jesus nós temos esse acesso, né? Devemos entrar com intrepidez. Capítulo 10, versículo 19. O crente recebeu uma confirmação dupla sobre o poder de aproximar-se de Deus. Primeiro, porque ele tem confiança no sangue derramado de Jesus. E segundo, porque Jesus é
o grande sumo sacerdote na casa de Deus. Glória a Deus. Então, olha só, nós temos que ter essa segurança, nós temos que ter essa confiança, porque o sangue de Jesus derramado da cruz nos proporcionou isso. E segundo, Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós. Eu me lembro que uma certa ocasião, eu conversando com um jovem, ele falou assim: olha, eu cometi algo, né? Eu desagradei a Deus, agora eu tenho até vergonha de olhar para o céu, porque a minha culpa fica me acusando, né? Então ele estava deixando de entrar, ele não estava entrando, ele não estava tendo esse livre acesso por causa da culpa. Mas nós aqui precisamos entender que o sangue de Jesus, ele nos dá esse livre acesso, ele nos dá essa confiança, é ele o sacrifício que nos perdoa, que tira o pecado, não é? Olha, o sangue de Jesus é tão eficaz que valeu para todas aquelas pessoas, vale para o nosso pecado hoje e vale para os pecados que nós ainda vamos cometer. Olha a eficácia do sangue de Jesus. É claro, se nós errarmos, a gente precisa só se arrepender e se converter da nossa maldade, do nosso pecado, e assim então chegar através do sangue de Jesus e ter esse acesso direto a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é o sacrifício pelos nossos pecados e Ele é o nosso sumo sacerdote que está intercedendo por nós na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E por fim, meus irmãos, a gente precisa entender que os crentes estão absolutamente seguros, porque tem um grande sacerdote os representando. Este grande sacerdote nunca perde de vista aqueles que pertencem à casa de Deus, pois todos pertencem à mesma família. Glória a Deus. Olha só, Cristo é o nosso sumo sacerdote, nós fazemos parte da família de Deus, ele não lhe perde de vista, né? E aí é muito importante você trazer isso para o seu aluno no domingo, né? Na hora ali desse contato que você tem com o seu aluno, passar essa segurança. Olha, errou, nós temos um sacerdote. O sangue de Jesus não precisa mais sacrificar animal, porque o sangue de Jesus é perfeito, é o sacrifício perfeito. Para quem pecou ontem, para quem pecou hoje, para quem vai pecar amanhã, é só se arrepender e chegar com segurança, porque Cristo não perde você de vista, Ele está intercedendo por você, porque todos nós fazemos parte da mesma família, da família de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós finalizamos aqui o nosso segundo ponto, que foi livre acesso a Deus, e nós vamos para o terceiro ponto, que é novo e vivo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos agora para o versículo de número 20 do capítulo 10. Só lembrando os irmãos que nós estamos aí esse trimestre estudando a palavra de Deus, tá bom? Nós estudamos a palavra de Deus, e a revista da escola dominical é apenas um roteiro. Então vamos lá, olha, capítulo 10, o versículo 20 diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pelo seu corpo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Foi Jesus que preparou esse novo caminho para nós, esse vivo e novo caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo inaugurou o caminho. Cristo, Ele inaugura então esse caminho, né? Essa transição da antiga aliança para a nova, esse caminho que nos conduz a essa nova aliança superior, perfeita, não é? É permanente, não mais transitória, nem limitada, mas permanente. Bendito seja o nome do Senhor. É importante nós termos isso em mente e no coração, e os seus alunos também saber. Foi Cristo que preparou esse caminho para nós andarmos nele, para nós seguirmos então para essa nova aliança, uma aliança superior. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo inaugurou o caminho ao abrir o véu, isso é, pela sua carne, sua morte,
o véu do Santo dos Santos rasgou-se de cima a baixo. Da mesma forma, o corpo de Jesus deve ser quebrado o corpo de Jesus teve de ser quebrado e seu sangue teve de ser derramado para abrir para nós o caminho para Deus. Olha só, Jesus que preparou esse caminho, através do que? Da sua morte, o seu corpo que foi machucado, o seu corpo que foi triturado, né? Que foi amassado, o seu corpo que foi escarnecido, né? Chicoteado, todo o escárnio que ele passou, que nós olhamos, né? No olhar humano, é algo sem dúvida terrível. No olhar humano é algo realmente constrangedor, porque ele morreu uma morte de cruz, onde só os malfeitores morriam. Toda a via dolorosa, todo o sofrimento que ele passou é algo que não traz aparentemente nenhuma glória, mas aí que está. Todo esse processo era ele se entregando como sacrifício pelos nossos pecados, e ele inaugura então esse caminho, não é? Ele prepara então esse caminho, e quando ele morre, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, e aí ele nos dá esse livre acesso à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquela glória que Adão tinha, né, esse livre acesso com Deus, aqui ele é restaurado, porque agora nós temos, não é, essa liberdade, esse livre acesso, esse novo caminho, não mais de sacrifício, de bode, de carneiro, de ovelha, não, mas através do sacrifício de Jesus, uma vez por toda, pelos pecados, nós temos esse livre acesso, nós temos esse novo e vivo caminho. Não precisamos mais sacrificar nada, porque o sacrifício de Cristo é perfeito e foi feito de uma vez por todas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Segundo item desse terceiro ponto, do novo e vivo caminho, nós vamos ver um coração sincero e puro. Olha só, versículo 22 do capítulo 10. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o coração é o centro da nossa vida moral, né? O coração, né, é o centro é a sede dos sentimentos, né, do ser humano, da vontade do ser humano. Então daí a importância de nós nos chegarmos com um coração sincero. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra sincero descreve o coração de uma pessoa que é honesta, genuína, comprometida, confiável e sem engano. Então, nesse novo caminho, nesse vivo caminho que nós nos chegamos novamente a Deus, nos chegamos ali na presença de Deus, é importante nós entendermos que nós devemos chegar com confiança, com verdade, com sinceridade, com coração puro. A palavra de Deus diz: quem subirá, né, ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, olha aqui a característica. E aí nós lembramos do salmista Davi, que ele falou, ele falou para Deus: olha, Senhor, eu sei que tu não te aprazes, tu não te agrada mais de sacrifícios e holocaustos, senão eu daria. Davi está em pecado, e aí ele fala isso ainda na lei, na antiga aliança, que Deus não estava mais se agradando dos sacrifícios, porque as pessoas levavam os sacrifícios como uma forma religiosa, mas no seu coração não havia sinceridade, não estava havendo mais verdade, então não tinham esse comprometimento, o coração era enganoso, era muito fácil. Alguém que tinha posses, pecava e chegava diante de Deus e matava um animal. Era muito simples, era muito fácil, mas Deus ele estava já olhando o coração. E o salmista Davi, ele fala isso: tu não te comprases, ó Deus, senão eu os daria. Davi era rei, era muito fácil ele pegar uma centena de boi, uma centena de ovelha, uma centena de cabrito e
oferecer a Deus. Mas ele aqui estava entendendo que para se chegar à presença de Deus precisa de quê? Um coração sincero e puro. Isso é importante nós passarmos para os irmãos. Para Deus não vale a aparência. Deus, ele não vê só o exterior, ele está olhando o interior. Como está o seu coração? Como está a sua alma, né? Você está com um coração sincero, confiante para trilhar esse novo e vivo caminho, a presença de Deus? Glória a Deus. Olha, ele aceita totalmente a verdade do Evangelho. Quando o coração é um coração sincero, um coração puro, como diz a palavra de Deus, nós podemos ver que se eu tenho esse coração puro e sincero, eu vou receber a palavra de Deus, não é? Eu vou abrir o coração para a verdade do Evangelho. Então isso é importante, porque eu vou trilhar esse novo e vivo caminho, mas com um coração puro, um coração verdadeiro, não um coração enganoso. E aí a verdade do Evangelho vai abençoar a minha vida. Eu vou abrir o coração para a verdade do Evangelho, eu vou aceitar totalmente o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então nesse ponto aqui, é importante exortar o aluno, exortar a igreja, exortar no sentido de ensinar, orientar com amor, não é? Então nós temos que exortar com amor aos irmãos ter esse coração puro, para se aproximar de Deus, com a alma lavada, com o corpo santificado pela palavra de Deus, que é a verdade que liberta, que lava e que transforma. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí nós vamos então agora para o terceiro ponto, né? Nós já vimos o véu rasgado, o coração sincero e puro. Agora nós vamos para o terceiro ponto, caminhando para o final aí da nossa live, esse momento maravilhoso que nós temos, não é? De conversar um pouco, né, acerca da palavra de Deus, entender um pouco, isso é maravilhoso. Eu amo a palavra de Deus, eu amo aprender, eu amo ensinar, e aí estamos chegando aí no final. O terceiro ponto é a participação na igreja. Esse novo e vivo caminho vem trazer essa verdade para a gente, a participação na igreja. O novo e vivo caminho, o véu é rasgado, é inaugurado então esse acesso à presença de Deus, com um coração puro, um coração sincero, mas também com a participação na igreja. E aí você vai incentivar o seu aluno a estar congregando, a estar em comunhão com os irmãos, na quarta, na sexta, na célula, na escola dominical, no culto de ensino, no discipulado, porque isso faz parte também desse novo e vivo caminho que Cristo inaugurou ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. Olha só, Hebreus 10 e o verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui tem duas verdades maravilhosas, tem duas verdades importantes, glória a Deus. A primeira é guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos que continuar firmes, nós temos que permanecer convictos da esperança que nós recebemos de Deus, que é a nossa maior esperança, é o retorno de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Só que o texto aqui, ele fala, trazendo uma exortação com amor, um ensino com amor, para nós não deixarmos de congregar. E hoje nós estamos vivendo essa realidade. Alguns irmãos não congregam mais, não vê, né, na igreja esse novo e vivo caminho, que faz parte. Muitos irmãos estão se ausentando do culto de ensino, estão se ausentando da escola dominical, e não pode. Aí o texto diz, principalmente, quando nós observarmos que aquele dia está se aproximando. Que dia? O dia da volta de Cristo. Ou seja,
a gente sempre esteve se congregando. Aí agora, quando muitos estão deixando de se congregar, o autor aos Hebreus está dizendo: não, irmãos, não é momento de parar de se congregar. O dia de Jesus está voltando, Jesus está se aproximando, agora que é o momento de se congregar, agora que é o momento de você ir para a escola dominical, agora que é o momento de você participar da EBD, do culto de ensino, porque Jesus está voltando. Olha só, vou ler novamente o versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Então, o comentarista, o autor aos Hebreus, que está dizendo: olha, irmãos, alguns irmãos estão abandonando a igreja, mas você não pode isso. Agora que a gente tem que reunir, consolar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, agora que a gente tem que estudar a Bíblia, agora que a gente tem que escrever a Bíblia manuscrita, agora que a gente tem que evangelizar, congregar na quarta, na sexta, na escola dominical. Por quê? Porque Jesus está voltando, e é momento da gente fortalecer a fé um do outro, é momento da gente congregar, porque esse é o novo e vivo caminho. Amém, meus irmãos? Que maravilha, não é? E aí, é esse o momento da gente congregar e amar, demonstrar amor pelo próximo, considerar o outro, né, superior a nós, estimular o irmão, estimular a fé dos irmãos, estimular o amor e as boas obras. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o projeto da igreja lá em Melgaço, né, no Marajó, que vai ser agora na festa da igreja. É um momento de nós estimular uns aos outros, as boas obras, ao amor. Por quê? O dia se aproxima. Então, não deixe de se congregar, não deixe de participar da escola bíblica dominical. Fale isso para o seu aluno, incentive ele, estimule ele a estar congregando, a participar da igreja, não é? a continuar se congregando, porque é aqui que nós ajudamos uns aos outros, é aqui que nós fortalecemos o amor, é aqui que nós incentivamos e estimulamos a fé um dos outros. Então, queridos, não deixe de congregar, tá bom? Existe um movimento aí, né, muito forte, desengrejados, né, dos irmãos que não tem igreja, saíram, não tem igreja e vive por aí. Não faça isso, porque é aqui que nós estimulamos a fé um do outro, o amor um do outro, e principalmente, né, quando estamos ali congregando, estamos demonstrando amor uns pelos outros, e assim andando nesse novo e vivo caminho. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Como cristãos, nós devemos olhar para o futuro, isso é, para o dia em que Jesus voltará. Quanto mais perto estamos daquele dia, mais ativo devemos ser em estimular uns aos outros a mostrar o amor e fazer obras aceitáveis a Deus. Glória a Deus. Olha só, como cristão, não devemos nos embaraçar com o negócio dessa vida. Temos que continuar marchando, né? Olhar para o futuro. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, é momento da gente evidenciar a nossa fé, é momento da gente evidenciar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós aceitamos. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, Jesus está voltando. Evidencie a sua fé, continue congregando, fortalecendo os irmãos, fazendo a obra de Jesus, porque o seu trabalho não é vão no Senhor, tá bom? Deus abençoe você, meus irmãos, coordenadores, professores da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus, continue trabalhando em favor do reino. Olha, vamos finalizar. Aplicação pessoal. Que maravilha poder escutar que temos livre acesso à presença de Deus. Aproximemo-nos do Pai com fé e confiança, através daquele que nos ofertou a salvação, Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, chegamos aí ao final da nossa lição, e eu quero agradecer todos os nossos irmãos que estiveram conosco, acompanhando, mandando aí a mensagem. Desde já, eu quero deixar um convite a você, para na próxima segunda-feira, o nosso encontro, estaremos estudando a lição de número
11. O assunto da lição: a galeria dos heróis da fé. Olha, será uma lição maravilhosa, tá bom? Eu quero pedir aos irmãos que nos ajude, se esse conteúdo, se os nossos encontros da EBD Inovadora toda segunda tem feito sentido para você, tem lhe ajudado, comente aí, nos nossos comentários, publique aí, envie a sua mensagem para nós estaremos respondendo, tá bom? Dê aí um like para a gente, se inscreva no nosso canal, vamos junto construir uma EBD Inovadora em nome do Senhor Jesus. Uma atividade que nós vamos ter na escola bíblica, no nosso distrito, que é o ENEB. O ENEB é uma ideia, irmão, de uma forma, que nós tivemos para avaliar os nossos alunos da escola bíblica dominical. Todo final de trimestre a gente faz um provão, que é o ENEB, Exame Nacional de Ensino Bíblico, e aonde nós vamos fazer um provão com todos os alunos da escola dominical, para ver o nível de aprendizado, e aí vai ser uma prova objetiva, de múltiplas escolhas, 50 questões, e nós vamos estar aplicando essa prova agora dia 25 de junho, final do nosso trimestre, da nossa lição, vai ser no Templo Catalina. Cada igreja do nosso distrito vai entrar com 15 alunos, que estarão representando a sua igreja nesse provão. É um projeto piloto, nós estamos na 4ª edição, porém, esse é o primeiro que vai ser presencial com a participação de outras igrejas. E aí nós queremos, então, convidar você para estar conosco. Nós vamos transmitir aí esse provão, os alunos fazendo a prova, vai ser algo inovador, da EBD Inovadora, vai ser algo maravilhoso, uma experiência única para os alunos serão premiados, a igreja será premiada nesse provão, e aí nós queremos já convidar você para o próximo INEB, que aí com certeza nós já vamos estar abrindo aí, a oportunidade para outras igrejas estarem participando. Mas se você colocar no comentário aí que você quer participar do INEB, você coordenador quer levar para a sua igreja, eu posso então enviar para você a prova e o gabarito, tá bom? E aí você passa na sua igreja, aonde você está aí nos assistindo, aonde você é coordenador da escola bíblica dominical, você manda aí uma mensagem para a gente, o seu e-mail ou seu WhatsApp também, e a gente vai estar disponibilizando a prova e o gabarito. Aí você passa aí na sua igreja no final do trimestre, se for, claro, da nossa revista do PEC, porque a prova vai ser dessa revista, e aí você vai estar também avaliando e premiando o seu aluno, tá bom? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a EBD você também. Vem, glória a Deus. EBD Inovadora, Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Deus abençoe em nome de Jesus.